Então, é um fruto maravilhoso. A Igreja Batista de Tauá hoje, nós estamos chegando aí a 70 células, e Casa de Paz e Dia do Amigo são as nossas grandes ferramentas evangelísticas. Eu sei que existem outras, mas Casa de Paz e Dia do Amigo são as ferramentas celulares que nós usamos para a evangelização por meio do relacionamento. Então, Lucas capítulo 10, se você abriu a Bíblia aí, se der, porque você está diante de um manjar na sua frente, vamos abrir outro manjar. Lucas 10 diz assim: depois disso o Senhor designou 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então, Casa de Paz é isso. Aqui deve ter o quê? Umas 40 pessoas? 32. Vamos supor que aqui nós temos 2 células de 15 pessoas. Essas 2 células de 15 pessoas vão formar duplas. Pastor, por que duplas? Porque Jesus enviou de 2 em 2. A estratégia da Casa de Paz ela é baseada em Lucas capítulo 10. O Benício está dizendo amém. Tudo bem, Ben? E nós vamos então enviando as pessoas. Pastor, outra coisa que fica bem, às vezes, complicado no início. A Casa de Paz é para os líderes da célula? Sim ou não? Não. Casa de Paz é para a célula. O líder de célula e o LT, ou o líder de treinamento, né, como a gente chama, ou o co-líder, nunca auxiliar, porque nós já somos líderes. Então, ou nós estamos em treinamento, ou nós somos o co-líder do nosso líder. O líder em treinamento, junto do seu líder em célula, eles são os responsáveis por facilitar a formação das duplas. Como isso vai acontecer? Aí é com o pastor Pedro e toda a área de supervisão das células. Que ele vão ser, não pode falar o número que vai multiplicar ainda não, né? Eles não podem saber quantas células vão ainda, só à noite. Então o pastor Pedro, hoje à noite, ele vai estar assumindo o lugar junto com a pastora de supervisão. Tem a célula protótipo 1 e a célula protótipo 2 e hoje à noite você vai saber quantas células foram geradas. Você vai vir aqui. O que vai acontecer com isso? O pastor Pedro e a pastora já estão assumindo agora o lugar de supervisores. Eles agora vão continuar cuidando desses X líderes que foram enviados. Então, nessa reunião que eles vão ter de supervisão, provavelmente eles vão decidir, vão colaborar, vão orar para ver como vão ser formadas as duplas. Vão chamar os líderes que são supervisionados por eles e vão decidir se vai ser por afinidade, se o pessoal vai decidir formar as duplas. O que importa é que Jesus mandou de 2 em 2. E o que nós vamos fazer? Mandar de 2 em 2. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu estou de tênis laranja aqui, não é à toa não. Além de eu estar com ácido úrico alto, e esse tênis está me ajudando, eu fui para o Legendários. Desci da montanha tem 2 semanas e dia 27, Deus assim permitindo, eu vou subir a montanha para servir agora. Todo mundo aqui conhece Legendário? Já ouviu falar em Legendário? Tem algum Legendário aí? Não, porque você teria dito Ahu. Se eu tivesse falado Legendário, se tivesse Ahu. Então, muitas coisas maravilhosas, eu como pastor há quase 20 anos, reforcei lá. Reforcei. E com muitas dores, num ambiente muito estranho para mim, que eu nunca fui do camping, sou filho de militar, mas nunca acampei, nunca passei uma noite na selva, nunca tive que montar uma barraca, desmontar uma barraca, dormir nessas condições maravilhosas. Mas uma coisa eu reforcei: ninguém pode andar sozinho. Outra coisa, família, eu vou falar isso na mensagem da manhã, a gente não abandona. Ninguém fica para trás. Por que é em duplas, irmãos? Por que é em duplas?
Por que dupla? Porque no reino de Deus ninguém faz nada. Pastor Carlito Paz, se você está com a caneta aí, ou com um bloco de nota aberto, anota essa frase. Eu falo tanto ela que tem um pessoal lá na igreja que faz algumas postagens com essa frase, bota lá, Pastor Maurício Bossão. Eu falei, pelo amor de Deus, tira disso. Ele diz assim, essa frase a gente está na reforma que vamos fazer, plotando lá. Se vocês quiserem, nessa reforma linda que vocês estão fazendo, né, vocês coloquem aí, ninguém faz nada grande sozinho. Se tiver fazendo, sozinho não é grande. Entendeu? Ninguém faz nada grande sozinho. Se tiver fazendo, não é grande. Então, lá na sua empresa, lá na sua escola, no reino de Deus não existe espaço para centralização. Eu faço tudo sozinho. Por que casa de paz... Pastor, eu posso fazer uma casa de paz sozinho? Gente, é claro que pode. Você está lá no seu trabalho, você não conseguiu ninguém, mas o melhor é nós estarmos juntos. Você que é um crente mais maduro, você conhece, tem um relacionamento com alguém que está chegando para a fé, leva essa pessoa para fazer casa de paz. Eu fui formado no evangelismo chamado Ponte da Fé. Alguém conhece Ponte da Fé? Olha aqui para mim, ó, um acróstico. Como é que eu evangelizo pessoalmente? Olha aqui para mim, ó. Palavra ponte tem 5 letras. P de perdão, O de oportunidade, N de nunca, T de tornar ou voltar atrás, E de eternidade. Como é que eu faço para sair do Rio de Janeiro para chegar em Niterói? Você pega a ponte liga Rio de Janeiro a Niterói. O que nos liga até o céu? A palavra e o acróstico da palavra ponte me ensina que no céu ninguém entra sem o perdão de Deus, que essa oportunidade de perdão é para todos, que nunca o pecado vai entrar no céu. P-O-N. Mas se nunca o pecado vai entrar no céu, e eu sou um pecador, como então eu vou entrar no céu? Palavra T, que vem traduzida de faith no inglês, turn. Tornar ou voltar atrás. Quem arrepende, confessa Jesus, ganha a letra E, que é da eternidade. A gente prega o evangelho. Sabe como é que eu aprendi isso? Com meu pai. A minha esposa, recém-convertida, foi formada em Ponte da Fé. Evangelização pessoal com alguém mais maduro. Na época, a dupla dela era o pastor da igreja, o pastor Cláudio. E a minha dupla era meu pai. Então, eu chegando para a fé, 2005, 2006, eu via meu pai evangelizando, meu pai apresentando, aí vinha as críticas, aí vinha as dúvidas, e o meu pai dizia, olha, isso eu não sei te responder, mas eu prometo que na semana que vem eu vou trazer uma resposta digna dessa pergunta. Deixa eu continuar o que eu estava dizendo. Eu aprendi que na evangelização toda dúvida não precisa ser respondida, que o crente não precisa saber tudo, que todas essas dúvidas muitas vezes são geradas pelo diabo para você não apresentar o evangelho da cruz. Ah, pastor, não vou evangelizar não. E se eles me perguntarem sobre vida após a morte? E sobre vida fora do planeta? E se eles me perguntarem sobre os dinossauros? Eu não vou pregar não. O que você vai dizer? Ah, que pergunta abençoada. Quero dizer uma coisa para você, não seja Google para Deus, você não precisa de ChatGPT. A pessoa não precisa digitar em você um negócio e você responder, não. Você vai dizer o quê? Não sei, mas eu conheço o pastor Pedro, que sabe tudo. E eu vou perguntar ao pastor Pedro, e ele vai se virar para responder. Aí as perguntas chegam para quem? Para os pastores. O pastor estava na evangelização e ele me perguntou isso. Como é que eu respondo? Eu geralmente digo, não sei, vou estudar. Aí a gente estuda, cresce, responde a ovelha na outro encontro. Olha que sabedoria, como é que eu vi isso? Meu pai, não façam nada no reino de Deus sozinho. Sempre chame alguém, sempre chame alguém. Eu vou fazer uma dinâmica, pastor, lá na conferência, semana que vem. Se alguém estiver no Rio, não é para sair daqui lá no Rio, não. Tem compromisso com a sua igreja. E eu vou, por acaso, eu vou estar lá no Rio num compromisso. Se for por acaso, já estava agendado, passa lá na ilha e participa da conferência. Mas eu vou botar um copinho desse aqui, pequenininho, lá na frente.
e vou dar uma bolinha de ping-pong para cada um que entrar na conferência. Eu já errei a data da conferência, que eu botei a data da conferência no meio de um feriadão. Tonto. Feriado quinta, sexta, aí a conferência. Sábado, domingo. Que luta, né, esse pastor? Ó, tá vendo esse copinho aqui? Pensa que você tem uma bolinha de ping-pong na mão e você vai daí tentar acertar. Você acha que dá para conseguir? Difícil demais, né? Aí, com o ventilador, não. Se desligar, aí os flamenguistas acertam. O que eu vou fazer? Depois tiver um monte de bolinha lá, que eu sair bombardeado, vou tirar a bolinha do bolso e vou botar o quê? No copo. Por que ficou fácil para mim e difícil para vocês? Porque eu estava discipulado, a gente não faz de longe. Tem gente hoje querendo fazer discípulos assim, ó, jogando bolinha. A Casa de Paz, ela tem um propósito, ganhar almas para Jesus. Por que eu contei essa história toda? Essa história toda, para dizer que Casa de Paz também pode ser uma grande ferramenta de treinamento de novos líderes. Vamos supor que aqui é uma célula e a Sara é a líder dessa célula mista. E ela percebeu que a Terê, que é a mãe da Sara. Mas aqui não é mãe não, na história não é mãe não. Que tinha que ser o contrário aqui. Né? A Sara percebeu que a Erê chegou na célula. E ela está muito participativa, e ela está muito aberta. Aí, de repente, ela percebeu que teve um curso de batismo, ela fez. Aí, a célula batizou a Erê. Benção, a Erê está lá caminhando. Aí, a Sara, já visando o treinamento da Erê, o que ela faz? Em vez de chamar a Sara, a Erê, para a escola de líderes, o que ela faz? Erê, conheci uma amiga lá do trabalho, ela está precisando de um pouco de paz. Eu abri uma casa de paz na casa dela. Você quer me acompanhar? Ai, mas eu não sei falar nada. Não, você não vai falar nada. Eu vou falar tudo. A Sara já começou um treinamento sem Erê saber. Não, o que você vai fazer? Você vai ficar quietinha, de olhos abertos, só orando, que mãe ora pela filha, né? Então, tá ali, ó, a intercessão, ela, bom dia. De repente, no meio do negócio lá, a Sara vai estar falando, achando que ela vai ficar quietinha, ela vai falar assim, não, sabe o que acontece? Porque uma vez eu fui lá na igreja, aí a Sara vai olhar e falar assim, ué, mas ela não veio só para orar? Ela não sabia falar? Irmãos, Casa de Paz, o grande objetivo, como eu compartilhei ontem, é a evangelização. Mas a Casa de Paz, ela pode ser usada... Por que eu fiquei só nesse versículo aqui? Vou fazer uma pergunta teológica aqui. Eclesiológica. Eclesiologia é teologia. Vamos lá. Por que Jesus enviou os 70? Qual era o objetivo de Jesus pegar os discípulos, fracionar, duplicar e montar 70 duplas? Qual era o objetivo de Jesus? Multiplicar. Já gostei. Mas vamos lá, tem mais objetivo. Não, o senhor não pode falar não, pastor. O senhor não. Aí acaba com a minha aula aqui, ué. Avisar que Jesus ia passar. É o primeiro macro objetivo, o objetivo mais específico, perdão. É isso aí. Ele, vai, porque eu vou passar nessa cidade, você já prepara o caminho. Mas qual é um outro objetivo que a gente consegue ver nesse texto? Você levanta, você tira 70 e levanta a multidão. Fazer contato. Levar a paz nas casas. Discipulado. Vou dizer, gente, quanto tempo Jesus tinha para ficar aqui? 3 anos. Quem ia dar continuidade? Entendeu? Por que Jesus, essa célula, a Sara vai multiplicar. Essa célula vai ganhar território.
gente vai falar sobre multiplicação hoje à noite. Essa célula que acontece aqui no Jeribá, ela daqui a pouco vai acontecer... Fala outro bairro aí. Que de busca? Hã? José Gonçalves. José Gonçalves. Vai lá em José Gonçalves. José Gonçalves é ali perto de Caravelas? Ah, eu já fiquei naquele condomínio ali. Eu compro naquela padaria ali. Vocês são donos daquela padaria ali de José Gonçalves? Do açougue? Por enquanto não. Gente, deixa eu falar. Vai ficar lá em Jeribá e vai multiplicar para José Gonçalves. Quando a Sara for liderar lá, quem é que vai ficar aqui? Olha a preocupação de Jesus. Quando eu voltar para o céu, quem vai ficar aqui? Sucessão é algo natural. Substituição é algo traumático. Então, quando eu preciso dizer assim, a partir de agora você é o líder da célula, talvez isso dê certo. Às vezes nós pastores precisamos fazer isso. Chamar uma pessoa e falar, meu irmão, não tem jeito. Toma, o filho é teu. E aí, quando a gente sabe que faz isso, só com ovelha. Ovelha ouve a voz do pastor, abraça a missão, e missão dada é missão cumprida. A ovelha vai. Mas às vezes vai na obediência, no amor, no carinho. Não é o jeito que nós pastores gostamos de fazer. Qual é o jeito? Que é bom. É o líder formar outro líder. Então, casa de paz, pensem vocês, quando o pastor fala assim, gente, vem aí, casa de paz. Você vai abrir uma casa de paz, vai formar a dupla. O líder tem que ser o primeiro a pensar numa pessoa não preparada da sua célula. O líder tem que ser aquele visionário. Porque, gente, esses apóstolos, brincadeira não, né? Quantos anos vocês acham que tinham os apóstolos? Eu estou dentro do texto de Lucas 10. Jesus escolheu 12 e agora estão enviando 70. Mas dentro do colegiado apostólico, dos 12, quantos anos você acha que tinha mais ou menos os discípulos? Muito? Uau! Por quê? É isso mesmo, agora eu quero a base bíblica. Você lembra? Por causa das forças do jovem? Não. É isso aí, parabéns. Que bom você ter essa visão de que os discípulos eram jovens. Eu achei que o The Chosen, que é uma série que eu amo ver, estou doido pela última temporada, ia trazer os discípulos mais jovens. A arqueologia diz que, baseada no texto dos evangelhos, ele se repete nos 4 sinóticos, Jesus é cobrado por não pagar imposto. Quem lembra desse texto? Aí ele vira e fala assim, é imposto? Faz o seguinte, ô Pedro, vai lá, pesca aquele peixe, e dentro daquele peixe vai ter o quê? A moeda. Essa moeda, ele fala assim, pague então o imposto, o seu e o meu. Ele não diz o nosso. Esse imposto do templo era só para maiores de idade, era só para os casados. Você sabe que Jesus curou a viúva, curou a sogra de Pedro, provavelmente, por segunda evidência interna, Pedro e Jesus eram os únicos que tinham mais de 30 anos. Provavelmente eles eram tudo guri, tudo novinho. Você acha que eles ficaram com medo de fantasma por causa de quê lá no barco? Hã? Meu Deus, um fantasma! Quem tem medo de fantasma? Por que eles fizeram? Foi tão difícil às vezes compreender algumas coisas. Porque eles eram novinhos demais. Alguns apostam, que eu gosto muito dessa ideia, atenção os mais novos aqui, a Anne, que eu só sei o nome da Anne. Ó, tudo adolescente. O pastor chegou ontem ali e falou assim, lá, só adolescente na mídia, porque eles são o futuro da igreja. Eu emocionei. Um pastor já experiente, olhando para a nova geração. Louvado seja Deus por isso. Porque Jesus não escolheu o povo lá do Sinédrio. Jesus não escolheu os teólogos de Jerusalém. Jesus escolheu aqueles que ninguém escolheria hoje.
Quando eu ouço falar de network, hoje eu fico doido. Eu não tenho problema com network. Eu não vou brigar com quem avançou na vida 70 vezes mais do que eu. Mas eu não gosto de network. Eu gosto de influência. Eu, como cristão, não gosto muito de pensar em network. Por que é o network? Eu me aproximar, é seu esposo? Não. Dessa célula aqui da Sara, com uma intenção de tirar alguma coisa dessa célula da Sara para mim. Então eu me aproximo com interesse de acessar novas mesas, de acessar um novo nível, porque riqueza não é dinheiro, é mentalidade. Conheço essa história toda, irmão. Aí eu vou fazendo o quê? Network. Você não pode andar com pessoas que... Você tem que andar com gente acima, onde você seja o último, e quando você estiver no lugar daquela mesa, você tem que trocar de mesa. Ô irmão, eu sou crente, eu não preciso exercer network ou fazer network, porque quando Deus quer, Ele vai lá atrás das malhadas e me traz para o reinado. Glória a Deus. Ele me traz para o lugar da vontade dEle. Eu não preciso ficar distribuindo currículo, entre aspas, né? Fazendo, não. Qual a diferença de network para influência? No network eu me aproximo de alguém para tirar algo dele. O que é influência e liderança cristã? Eu me aproximo daquela pessoa para tirar algo de mim para ela. Louvado seja Deus. Então, na casa de paz, eu quero me aproximar daquela casa, não é para tirar nada daquela família. É para entregar para aquela família o quê? Um ambiente de paz. Pastor, como é que acontece a casa de paz? Jesus manda a gente avisar que ele vai passar, e ele está passando em Búzios, amém? Então nós temos que avisar as casas que Jesus está aqui. São 5 semanas, são 5 estudos, eu vou enviar para o pastor Pedro, e ele vai montar o treinamento, vai ter reunião aí agora, ele vai falar disso, e provavelmente, pelo que eu ouvi ele falar ontem, deve já entrar no calendário da evangelização Casa de Paz. Nós ontem terminamos os líderes de joelhos, orando por um nome. O que eu queria que você saísse desse café com Bíblia aqui? Eu queria que você saísse daqui com um nome. Aí ontem nós estávamos lá na cozinha. A pastora já falou assim, já tem um nome. Aí ele disse lá, da Eliane, eu já estou com o nome da Eliane, eu vou fazer uma casa de paz com a Eliane. Ô irmão, isso é maravilhoso. Isso é lindo. É o quê? Intencionalidade. Essa frase é minha. Ó, tá vendo? Intencionalidade. Essa frase é minha, essa eu gosto. Deus honra intencionalidade. Não, porque quem dá o crescimento é Deus. É isso, não faz nada não para você ver. Não, eu não preciso me preocupar com essas coisas, porque o peixe pula dentro d'água. O peixe pula dentro do barco. Ele pula dentro do barco no tempo de avivamento. Eu creio que essas coisas acontecem mesmo. Chega uma hora que as pessoas começam a passar no pé da igreja, chega uma hora que as pessoas começam a bater na sua casa, quer entregar minha vida a Jesus, como é que eu faço? Eu participei de uma viagem missionária. Em Viracema. Primeira célula. Piracema. Isso. Avivamento da Piracema. Eu participei de uma viagem missionária, eu liderei mais de 80 jovens, quando pastor de jovens, para Aracuí, no Espírito Santo. É um município de Castelo. Tem alguém lá de Castelo aqui? Conceição de Castelo? Meu pai é de lá, liderei lá. Ficamos hospedados numa escola. A diretora separou algumas salas de aulas para os voluntários participarem. O outro lado da escola ficou normal, vazio. O feriado quinta, sexta, sábado, domingo. Então nós dormimos em algumas salas, né? Chegamos sexta de manhã, quinta de manhã, quinta, sexta, sábado, e no domingo à noite nós vamos embora. Na segunda-feira, o pastor da PIB de Aracuí liga. Nós choramos demais. A diretora ligou para ele. Ele tinha acabado de chegar na escola. Estava tendo um problema. Pastor, as crianças que estudam nas salas que os voluntários aí da igreja de vocês dormiram, elas estão chorando, perguntando para as professoras como entregar a vida para Jesus. E as salas onde não ficou ninguém, estavam a aula normal. O que é isso?
Avivamento. Uma experiência sobrenatural. As crianças estavam tocadas, querendo saber Jesus, só pela presença de Deus, que, entre aspas, tinha ficado ali, né? A gente, entre aspas, dos voluntários. Então, essas coisas acontecem, mas o comum, o que Jesus mandou é a gente ir, e não a gente venham conosco. Casa de Paz é um projeto que atende a uma ordenança de Jesus. Estou tentando dizer o que eu não disse ontem. Casa de Paz atende a ordenança de Jesus. Casa de Paz forma novos líderes. E Casa de Paz alcança o objetivo macro, grandioso da evangelização e do poder de Deus. Pastor, me dá aqui meu telefone. E eu queria, são 8h36, nós vamos até meio-dia aqui. Nem viu. Nós vamos até 9 horas. E eu queria que você pensasse nisso. São 5 estudos, 30 a 40 minutos. Não é uma célula. Pastor, se eu chegar lá e tiver um lanche, e se eu tiver um café, o que o texto de Lucas 10 diz? Não rejeita, mas não precisa. É objetivo, é fantástico. Eu espero que você abra o quanto antes uma casa de paz. Alguma pergunta dos que estavam ontem ou hoje sobre casa de paz, hein? Não vai me perguntar aqui outra coisa, não. Às vezes a gente abre pergunta. Não, pastor, eu queria fazer uma pergunta sobre um negócio aí que eu ouvi lá na internet. Não, irmão, sobre casa de paz, sobre Lucas 10. Mas quer continuar com a casa de paz. Acabaram os... Qual é o seu nome, pastor? Ronald. Pastor Ronald perguntou. Acabaram os 5 estudos. Aí as pessoas querem continuar? Querem continuar a casa de paz, mas não querem? Ou crescer com a célula ou ir com a célula. Não querem nenhuma das duas? Querem continuar aquilo? Virou uma célula. Não querem acabar a casa de paz. Alcançamos um dos objetivos, que é gerar novas células. Aquela dupla que foi, provavelmente vai ser desafiada a sair da célula mãe, que a gente não sai de célula, a gente multiplica, família a gente não, Então, eu tive um problema com meu líder, vou para outra. Resolve o problema com o líder, porque família a gente não. Então, nós enviamos essas 2 pessoas. Pastor, mas ele não tem condição, não tem o tempo, não tem horário. Mas como é que fez a casa de paz, gente? Se você conseguiu 5 semanas, aí a liderança, a supervisão vai agir para saber. Mas é um problema maravilhoso de resolver, se é que isso é um problema. Uma casa de paz acaba as 5 semanas e aquela família que participou da casa de paz pede para continuar? Será que não vai ter? Não tem tempo para continuar, só tinha 5 semanas. Então esse O grande objetivo principal não é levar para a célula. Ele descobriu tudo, o segredo final é esse. Vocês vão descobrir na caminhada. Eu multipliquei. A Aline, né, é supervisora da rede de mulheres lá na igreja. Ela acabou de enviar a Ivonete. Era líder em treinamento dela. Ficou sem muleta agora. Vai ter que achar outra. Eu já disse para ela que a Dominique é uma grande possibilidade de ser a nova líder em treinamento dela. tem uma máxima aí, então, Desapega. Claro, não. É desapego total. Multiplicação e envio de líderes tem que gerar 2 coisas. Lágrima de felicidade e de tristeza. Lá na igreja, pastor, eu não permito muito multiplicação de célula antes de 6 meses. Por quê? Porque célula não é um produto do marketing americanizado para fazer a igreja crescer no sistema de Rinodê. Não é pirâmide de... Não é. Se tem gente fazendo assim, vão dar contas a Deus. Célula é um ambiente familiar. Então tem que gerar o quê? O vínculo. Célula tem que ter aquele momento de comunhão, de participação um na vida do outro. Quando a célula multiplica, você diz, graças a Deus, não aguentava mais vocês, tem um problema. Então a célula, no dia da multiplicação,
a gente chora de alegria, de felicidade. Deus nos deu um novo líder, Deus nos deu novas pessoas, Deus nos deu nova casa. Nossa igreja está avançando e a nossa célula está fazendo parte disso. Louvado seja Deus, todo mundo chorando. Agora todo mundo vai chorar, porque a gente vai se despedir. Tem que ter mesmo. Ah, pastor, lá foi uma choradeira na hora da multiplicação, o pessoal com saudade do outro. Ué, isso aqui é o quê? Que família se despeça como? Família. Aí você despede, sai de lá e já vai para uma outra família. Você já começa a viver uma outra família. Quem está em célula, numa igreja em célula saudável, ele no produto aí no projeto de 3, 4 anos, ele conhece quase, sei lá, 60, 70 pessoas com intimidade. Eu estou na célula da Sara, aí a nossa célula multiplicou, porque chegou a célula do o Pedro e a esposa. Antes eu conhecia o Luciano e ele, vocês sabem o nome deles, né? Aí eu conhecia a Sara e eles. Agora eu conheço quem? O Pedro e o Arthur. Por quê? Porque a célula multiplicou. Eu fui participar de uma consulta técnica sobre educação cristã. Lá no Rio tem isso ainda, né? Aí eu fui lá. Aí levaram uma pessoa para falar sobre a música coral, levaram uma pessoa para falar sobre EBD e levaram um para crucificar. Quem? Eu. O eu era a célula. Na hora que abriu as perguntas, ninguém perguntou nada para ele, só para mim. Aí teve uma pessoa que falou assim, na igreja em célula, o senhor não acha que tem muita panelinha? Aí a gente não está preparado para essas coisas não, irmão. Diz a Bíblia que o Espírito Santo ia nos ajudar quando a gente estivesse diante dos nossos algozes. Eu falei, Senhor, ajuda a gente aí agora. Aí eu falei assim, quem está aqui hoje e a igreja não tem célula, PG, grupo familiar, nada. Aí na maioria, o pessoal com maior orgulho. Não, na minha igreja não tem célula não. Eu falei, nessas igrejas aí que vocês falam que não tem célula, tem panelinha lá? Então a panelinha não tem a ver com a célula. A panelinha tem a ver com o quê? Com as pessoas. Numa igreja em célula, que as células são multiplicadoras, a gente vai quebrando esse negócio de panelinha. Porque eu vou, aí ó, eu conhecia eles. Aí a célula multiplicou de novo. Chegaram eles. Então quando eu chego no domingo, eu conheço as pessoas da célula da Sara, eu conheço as pessoas do Pedro, eu conheço as pessoas do pai. Olha só. A rede vai acabando, chegou na celebração, aí tem a rede de jovens, aí tem a rede de mulheres, aí tem a rede de homens, aí vai. Eu vou cada vez mais, conhecendo pessoas. Em 5, 6 ciclos de célula, é fácil eu conhecer mais de 80, 100 pessoas e ter convivido com elas pelo menos 6 meses. Às vezes eu passo por algumas pessoas que foram da minha célula, eu dirijo a Rede Áquila. Lá atrás eu olho e falo assim, olho para o Johnny. Eu lembro do Johnny na minha célula, com um problema gravíssimo de saúde. Ele, pastor, ora por mim. Eu acho que eu não vou casar. Eu tenho esse problema crônico de respiração, autoestima baixa. Aí multiplicamos. O Johnny foi embora. E continuou lá, na multiplicação, indo. Daqui a pouco o Johnny me chama, pastor, eu conheci a Michele voltou para Jesus. E são pais do Samuel. Michele agora está grávida de gêmeos. Eles agora, na gestação de gêmeos, estão se preparando, fizeram o curso, dei treinamento para Michele, com aquele barrigão, Samuel correndo no chão, e eu, escola de líder, Michele com aquele barrigão e perguntando, e levanta, bota a mão. Olha que coisa linda. Eles não são da minha célula há mó tempão. Mas, conheço a história. Eu lembro do Johnny. Então, quando eu encontro com o Johnny, eu olho a família do Johnny, eu me alegro. Não é aquela coisa, porque a gente, né? Eu gostei muito aqui de café com Bíblia. É isso aí, café com Bíblia. Esse negócio de café da comunhão, a gente acha que comunhão é comer junto. Comunhão é ter tudo em comum. Porque eu posso comer
com muita gente e não ter comunhão com eles. De onde eu tiro isso da Bíblia? Quem estava comendo na mesa de Jesus? Judas. Judas tinha comunhão com Jesus? Próxima pergunta. Próxima pergunta sobre casa de paz ou célula. Se não há, eu quero dar a matéria por aprovado. Tem o nome de casa, mas não necessariamente vai ser casa. Tem nome, o pastor está arrebentando aqui. Tem nome de casa, mas necessariamente não precisa ser numa. Pode ser numa oficina mecânica, pode ser numa padaria, pode ser lá na praia de Caravelas, na universidade. Nós estamos com a célula na UF. Coisa linda, linda, linda. Lucas, eu amo aquele menino, um jovem intérprete de Libras, fluente no português, em Libras, fez o curso de liderança e nós enviamos o Lucas e ele abriu uma célula. Se tivesse, depois eu mostro a foto para vocês da nossa célula na UF. Só ele é crente. Toda sexta-feira, 3 horas da tarde. E você sabe, né? Que a luta que deve ser lá, para ele. E ele está lá, pregando a palavra, fazendo discípulos. Nossa célula de jovens lá na UF. Só tem um membro da nossa igreja. A gente já conta aqueles jovens lá. Eu falei com ele que eu estou para ir lá com ele, quero conhecê-los, participar da célula, quero começar a fazer um trabalho com a nossa juventude a partir daquela célula, naquela faculdade. Então a pergunta é maravilhosa. É casa de paz, mas necessariamente não precisa ser numa casa. Pastor, o que eu vou dar na casa de paz? 5 estudos que você vai receber, não só o material, o treinamento. Você vai para a casa de paz, né? Eu uso lá o tabletzinho da minha filha, salvo lá o programa, cruza a perninha, bota aqui e, ó, pastor, não tem um tablet, você vai imprimir o material. Você vai levar o estudo da semana 1 ali. E você, no celular, você vai chegar lá e vai compartilhar. É muito tranquilo, é muito, muito agradável. O estudo é rápido, objetivo, é sobre paz, é uma grande bênção mesmo. E o grande objetivo do estudo não é compartilhar conhecimento. O grande objetivo do estudo é você impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Casa de paz não é para quem conhece Bíblia, teologia. Casa de paz é para quem crê no poder de Deus. Às vezes você pode não conhecer Bíblia, por isso que a igreja tem a rede de ensino lá. Eu tenho o Cliff, que é um professor de seminário, ele é professor de grego e hebraico do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, um jovem de 32 anos de idade, uma proeminência, líder de célula, cuida da rede de idosos, ele supervisiona as células de idosos lá da nossa igreja. Esse negócio de célula é para jovem. Vou trazer aqui a irmã Alzemira. Você conhecer a irmã Alzemira. Chegou lá no meu gabinete, bengalinha, 2 horas para sentar, 4 horas para levantar, chorando na minha mesa. Pastor, aquela mensagem que o senhor pregou domingo mexeu com o meu coração. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não aguento mais. Eu trabalhei a minha vida inteira na igreja, mas eu estava aposentada do evangelho. Pastor, falei, então a senhora vai liderar uma célula. Eu? Tá lá. E Deus mandou a senhora para a célula dela, que só ela que aguenta. Um coração, uma bênção. Tá lá. A avó é líder de célula. O filho é líder de célula. O neto é líder de célula. Na formatura, eu chorei demais, porque eu entreguei o diploma para a avó, para o filho e para o neto. O Isaac. 78 anos. É da rede da Lima. Você vê uma senhora de 78 anos sendo supervisionada por uma jovem de 24, 25, ali deve fazer 23 ano que vem. Você olha para ela assim, você diz que tem 23 anos. Para minha esposa. Não parece? Aleluia. Fala, filho, aleluia. Então, é uma alegria a gente viver essa geração. Eu acreditei na irmã Alzemira. Irmã Sueli, outra jovem senhora, mais de 65 anos, ficou tão impactada
tão impactada com isso, 10 minutos, tão impactada com isso, que hoje ela se matriculou no seminário. Hoje ela é aluna, com 65 anos, foi fazer teologia. Mas quando é que ela foi fazer teologia? Depois que ela já estava liderando uma célula de senhoras. Chegou para mim e falou, pastor, a Aline está enlutada, né? Eu falei ontem, perdeu a mamãe. Eu queria só partilhar com o senhor, evitar levar assuntos para a Aline agora. Queria só que você soubesse que vai chegar a primavera. A primavera, eu sou homem, né, irmãos? Eu não lembro dessas coisas. Mas as mulheres gostam. Ela falou assim, eu posso fazer uma festa da primavera na minha célula, como se fosse um dia das amigas, e convidar, e o Cliff dar uma palavra? Eu falei, minha irmã, você está doida? Claro, olha a visão dela mudando. Não é mais aquele chazinho, para fazer chazinho, não. Agora é uma festa evangelística na célula. A irmã Sueli e o pastor Cliff não pôde ir, foi o pastor Robson. Ela não queria que fosse uma célula, ela queria que um pastor da igreja fosse lá pregar. Pode isso? Pode. E ela foi lá pregar. Quem é que foi na festa da primavera? As mulheres não crentes, amigas dessas senhoras. Então não é, esse negócio de célula é para idoso, para jovem. Não é não. É para quem quer obedecer a Jesus. Meu pai tem 79 anos. Minha mãe tem 75. São líderes de célula. Maurício, não aguento mais aquele vizinho lá. Mora no bairro do Rocha. Ele é muito abusado. Chega na célula sem camisa e de pijama. O que eu faço, pai? Chama ele. Minha mãe, poxa, Maurício, ele é muito abusado, que não sei o quê. Ele só vai lá para comer. Eu falei, mãe, é por isso que as pessoas não querem liderar. Porque dá trabalho. As pessoas gostam do evento. Porque no evento, 30% servem, 70% consomem. 30% chega, trabalha, fica cansado, os 70% chegar e no final ainda sai com a palavra. Não gostei muito não. O ar estava gelado. O café estava frio. Aquela banda lá, eu não... Aqui em Búzios não acontece. Mas eu não... Geralmente, lá na ilha é quem não... Entendeu? São os consumidores. Essa pirâmide de 30 servem para sustentar 70, na célula ela começa a se inverter. As pessoas começam a servir na célula. Aí quando ela começa a preparar o lanche na célula, ela vê que não é fácil agradar todo mundo. Aí quando ela chega lá e não tinha o bolo que ela queria no café da manhã, ela já nem reclama mais. Porque ela fica triste quando reclamam do lanche da célula dela. Então, isso é uma coisa que vai mudando. Casa de paz, você vai fazendo casa de paz com pessoas novas, pessoas antigas, que vão se juntando, compartilhando experiência, a fim de ganhar pessoas para Jesus, treinar um novo líder e multiplicar aquela célula, e multiplicar discípulos de Jesus. Búzios está sobre uma palavra. E eu creio nessa palavra que Deus deu. Eu vou liberar ela agora de manhã. Em nome de Jesus. Eu creio no que eu vou ministrar sobre a vida dos irmãos. Eu amo essa cidade. Nós passamos férias aqui há muitos anos. Primeiro em Arraial, depois Búzios. Passamos aqui sempre. Domingo para lá e para cá. Segunda, terça, janeiro, dezembro, muito provável você corre. Eu, pastor Maurício, ali, pastor Maurício. Nós estamos aqui, então eu quero ver Búzios, quero ficar lá da Ilha do Governador ouvindo que há um avivamento lá na primeira igreja batista de Búzios. E aí, em breve, eu vou trazer a minha equipe aqui para vocês me ajudarem a melhorar lá, porque os processos de vocês aqui eu tenho certeza que vão superar para a glória de Deus. Não se apaixonem demais por esse patrimônio lindo que vocês reformaram. Comentou nada comigo, diante de Deus, pela saúde do meu filho. Comentou nada comigo, sei de nada. Mas não se apaixonem muito, não.
Porque eu creio que o que Deus vai fazer aqui, esse prédio não vai comportar. Talvez uma linda escola, talvez um lindo departamento de ação social, uma grande experiência para a cidade, mas o local de celebração, se Deus quiser, os irmãos de alguns anos vão precisar ter uma dor de cabeça maravilhosa. Pensar em outro lugar, estratégico como esse, porque se cada um aqui vestir mesma camisa, suar a camisa, começar a ganhar um por um, Búzios vai ser visitada por causa não só das suas praias naturais, mas lindas praias, mas Búzios vai ser visitada, porque a igreja na América Latina virá aqui querer saber o que está acontecendo nessa cidade. Deus abençoe o Café com Bíblia de vocês em nome de Jesus. Deus continue abençoando o pastor Maurício, que trouxe para nós nessa manhã muitas informações e formação na área de liderança, na área teológica, da vontade de Deus para a igreja. Quero convidar aqui o pastor Maurício. Nós temos aqui, boné, fritura de alta qualidade, por R$70, qualidade muito boa. Se você não conseguiu, você pega outra vez. Mas isso aqui não vai custar nada, é graça. Obrigado. A nossa gratidão aqui da coordenação do pastor Ronald que está fazendo comigo. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Agora conviremos para a escola bíblica do Evangelho 1 e que o Espírito Santo continue conosco. Em nome de Jesus. Amém.